Uhum. Fizemos, né, conforme eu falava, um apanhado, né, do que já foi falado, do que já foi trabalhado, né, dentro de sala de aula, pelo menos em tese, né, a respeito de instalações 1 e 2. Verificamos ontem que dentro, né, de instalação 1 e 2, vocês entenderam, né, os circuitos elétricos, tantos de modo, né, multifilar como unifilar, entenderam, né, circuitos simples, né, de passagem de corrente elétrica dentro de geração e transmissão de energia, viram alguns dispositivos, né, de proteção, depois em instalações elétricas, né, 2, vocês começaram a adentrar na questão de comandos, que inclusive até o Patrick, né, fez aí um curso, alguma coisa aí, né, uma extensão, digamos assim, que você comentou ontem a respeito, né, desse assunto. Bem, hoje nós vamos começar a conversar a respeito, né, da proteção para acionamento de motores. Por que isso? Porque entendemos, né, que para as instalações funcionarem, nós precisamos ter proteções lá desde nossa residência até em algo maior, né, como dentro aí da indústria. Entendemos que para comandos, né, conforme a gente viu lá a disciplina, né, de comando hidráulico, né, nós verificamos que necessitamos de sensores, né, que são aqueles sinalizadores, aqueles dispositivos ali dentro do circuito que vão nos proporcionar, né, uma interrupção, né, de falhas, né, dentro desse circuito como um todo, ou até mesmo, né, o acionamento para que este funcione. Mesma coisa nós vamos ter que, né, fazer aqui dentro, né, de motores. Para isso, né, a gente precisa entender, ou melhor, recapitular, por assim dizer, né, o que são essas máquinas elétricas, né, chamadas motores. Já falamos delas em algumas situações, mas a gente vai fazer aí uma recapitulação, digamos assim, né, do que está se tratando esse tipo de maquinário e qual o objetivo, né, que a gente tem aí de proteção para que ela seja eficiente. Bem, para isso, eu vou falar aqui para vocês dois, né, rapidamente, questões, né, como a primeira lei de Ohm, né, a corrente elétrica e corrente alternada. Por quê? Porque a gente necessita compreender que os motores, eles estão aí divididos entre motores, né, que funcionam num sistema trifásico, onde a gente compreende também que existe a palavra assíncrono, né? Estudamos lá em rede, né? Máquinas síncronas, como os geradores, por exemplo, não sei se vocês estão lembrados. Mas agora a gente precisa entender que nem sempre dentro dessa máquina elétrica nós vamos conseguir essa sincronia. E isso, né, está muito caracterizado dentro desse grupo de motores trifásicos. Bom, para isso, né, conforme eu dizia, nós temos que entender que quando a gente tem lá corrente, nós podemos ter dentro do processo de transmissão, né, de energia, corrente contínua e corrente alternada. Já falamos bastante a respeito disso e sabemos, né, que muitas vezes é vantajoso, né, nós termos aí a corrente contínua, porém faz-se necessário, né, uma inversão, uma conversão desta em alternada para que a gente possa alimentar. Por quê? Porque dentro da maioria das vezes, né, nós temos aí os nossos equipamentos, os nossos maquinários, né, funcionando deste modo, numa corrente alternada, porque a necessidade de defasagem, né, das fases é importante, né, para o funcionamento do sistema. Bom, o que é importante a gente lembrar lá da primeira lei de Ohm? Quem é que lembra aí o conceito da primeira lei de Ohm? Aceito sugestões.
E aí, Patrick e Christopher, estão lembrados? Não arrisco, professor. Não consegui gravar o... Não sei o conceito. Não gravei Não o conceito. sabe? Não. Olha aí, o Christopher também está dizendo que não. Bem, vamos retomar um pouquinho, né, essa lei de Ohm para a gente poder fazer uma recapitulação aí dos motores e das ligações, que é o que mais me interessa na aula de hoje, né, que vocês compreendam as ligações aí, estrela, né, e triângulo e o objetivo delas. Bem, lá na... Opa, pensei que você ia falar, Patrick, não, né? Não, desculpa. Tá. Desativei sem querer. Tranquilo. Dentro da primeira lei de Ohm, né, a gente está estabelecendo, fica estabelecida uma relação entre tensão, corrente e resistência. Bem, tensão a gente já sabe, né, que é a DDP, que é aquela, né, fonte que vai fazer todo o processo, né, que vai dar ali uma ignição ao transporte da corrente. Por que eu digo isso? Porque para que a gente tenha lá uma indução de corrente, vamos lembrar lá dos transformadores, por exemplo, quando temos lá o bobinado. Coloca-se, né, uma fonte em um dado lado desse transformador, ele vai ter ali uma indução de corrente, e nós então vamos fazer uma verificação, né, do que acontece com a resistência, né, em função dessa corrente que passa. Deixa eu ver aqui o que o Christopher está apontando. Você está dizendo, Christopher, que você lembra é um condutor mantido a temperatura constante. Por que você diz isso? Ele explicou. Então, ele está nos dizendo aqui, né, Patrick, que ele está mandando, não sei se você tem acesso aí ao chat, ele está dizendo que essa temperatura, né, do condutor é constante e essa constância, né, vai denominar a resistência elétrica e, por sua vez, ele diz que é o que ele lembra. Bem, correto, né, de uma certa maneira, o que o Christopher está apontando. Por que a gente diz que sim? Porque a questão da temperatura, né, num condutor, ela permanecer constante não nos dá efeitos daqueles que a gente não quer, ou melhor, que a gente julga aí impertinentes, né, para o nosso sistema elétrico. Que seria quem? Quem tu lembra, Christopher? Que é importante ficar aí para que não tenha esse fenômeno dentro do circuito. Posso repetir a pergunta assim. Você está dizendo que a temperatura mantém-se constante para que a resistência, né, possa ficar ali admissível. E eu te pergunto, por que este conceito? Posso dizer que o efeito Joule não pode estar presente? Ou melhor, não deve? Então, dentro, né, disso que nós estamos aí a lembrar da primeira lei de Ohm, a gente vai estabelecer essa correlação entre esses três elementos, né, físicos que acontecem aí dentro do nosso circuito. Bem, por que isso? Porque essa relação, né, vai permitir um fluxo, né, constante, um fluxo, né, que tem aí uma oposição e que às vezes, né, essa oposição causa efeito, né, Joule, por exemplo, e pode ser benéfico, ou às vezes completamente impertinente, como já comentamos. Só que além, né, da resistência, nós temos também a relação tensão, corrente e potência elétrica. Quando nós temos essa segunda opção, digamos, né, de relação entre tensão, corrente, junto com um elemento, né, físico de contabilizar esse circuito que chama-se potência elétrica, a gente começa a admitir variantes dentro do nosso circuito. Como, por exemplo, conseguimos admitir que num circuito que está interligado com motores, por exemplo,
nós somos capazes de sabermos a potência ativa, a reativa e a potência aparente. Com isso, a gente verifica, né, que nós podemos ter circuitos de N-tipos, né, se estabelecendo. E podemos também ter controle de máquinas tanto síncronas quanto assíncronas. Bem, tudo vai acontecer em acordo, né, com o conceito da corrente elétrica, que ainda, né, dentro da primeira lei de Ohm, está nos remetendo a um movimento, né, de cargas elétricas. Quando eu falo cargas elétricas, são os elétrons, né, em um dado circuito. Então, a unidade de medida, né, sempre será o ampere, o símbolo lá, a letra A. Resistência. Quando eu falo da resistência elétrica, que também é pertinente, né, lembrarmos dentro do nosso circuito, e vai ser agora para esse conceito de motores, eu estou falando de um opositor, de um elemento que faz uma oposição total ou um controle, né, dentro dessa passagem de corrente. Ah, meu amigo, muito obrigada. Então, um opositor, né, a essa passagem de corrente. Nós vamos ter lá o Ohm, né, como um símbolo, uma letra lá, né, alfa. Bem, a potência, né, dentro de uma máquina elétrica, ela é aquela responsável pelo trabalho gerado. Por isso, né, que nossas máquinas sempre, ontem eu cheguei a comentar isso, né, que a gente tem lá a placa, né, nas máquinas, nos mostrando a simbologia, né, tudo aquilo que, através de símbolos, é uma informação pertinente e importante para nós, quando estamos ali a colocá-las em um circuito ou até mesmo comprar, né, para nossa residência. Por quê? Porque indicativo de potência nominal, né, por exemplo, é o quanto ela está apta a fornecer, né, por aquele equipamento para que ele funcione. Então, o que significa isso? Realização de trabalho, né? Então, um trabalho que está sendo lá efetuado no intervalo de tempo X, né? E que nós, eletrotécnicos, nos preocupamos de que a nossa potência lá de entrada, né, ou a nossa demanda, seja superior a esse trabalho, né, que é exigido aí dos equipamentos, das máquinas, né, que nós estamos lá medindo em potência nominal. Bem, dentro disso, né, a gente tem lá as questões de formulário, né, que a gente precisa ter aí em mente para fins de cálculo, né, que é entender essas relações que a gente consegue estabelecer. Quais? As que eu citei. Potência, tensão e corrente. Ou então, corrente, tensão, né, e resistência. Dentro disso, eu consigo, através dessa primeira lei de Ohm, calcular, né, praticamente todos os elementos aí do meu circuito, levando em conta esse aspecto. Bem, só que, e agora vai entrar no que Christopher falou, né, aqui no chat, vai acontecer outros fenômenos dentro do meu cabeamento, dentro do meu circuito, que vai me permitir aí fenômenos, né, que eu tenho que estabelecer e que, inclusive, vai me permitir cálculo, né, dimensionamento de fiação e do circuito aí como um todo. Para isso, eu preciso ter aí, né, lembrança da segunda lei de Ohm. Quem lembra o que estabelece a segunda lei de Ohm? Quem lembra? Christopher, Patrick? Não, professor, não sei a definição. Não sabem? Então, na segunda lei de Ohm, né, nós verificamos que faz-se necessário levar em conta a resistência elétrica, né, que nós vamos ter aí no condutor ou no circuito como um todo,
A resistividade, né, do material do condutor. Bom, se estamos falando, né, de um circuito que tem fluxo de corrente, esse material tem que ser condutor. Cobre, alumínio, né? E leva-se em conta a resistividade natural do material, aquela que está estabelecida lá na tabela periódica, né, dos elementos. Precisamos entender também o comprimento do fio, né? E a área transversal do condutor aí em milímetros. Ou seja, é uma junção, né, de elementos físicos que vão proporcionar dizer se aquele cabeamento, né, de 10 milímetros pode ou não ser a entrada aí da minha residência. Ou aquele cabeamento, né, que eu estou passando, aquela fiação de 6 pode ser um alimentador do meu chuveiro. Quem determina isso? Segundo a lei de Ohm, porque com a aplicação da primeira, entendendo potências, resistências, né, que eu vou ter com aqueles equipamentos, eu consigo, então, entrar na questão aí do dimensionamento. Então, isso, né, vem de encontro, ou melhor, vem ao encontro, né, do que o Christopher estava há pouco, né, colocando ali no chat, que era um modo, né, de nós determos a oposição, né, ou a resistência do circuito, fazendo aí a escolha do condutor. Então, por isso vem lá da ideia, né, da segunda lei de Ohm, aonde a gente vê, né, que a natureza dos nossos materiais, dos nossos dispositivos, agora faz muita diferença, digamos assim, para nós. Bem, depois, para estudar motores, além de entendermos, né, essas questões da primeira e da segunda lei de Ohms, a gente precisa entender o que significa a potência ativa, reativa e aparente. E aí, quem lembra? Posso dizer que a potência ativa seria a carga, né, considerada puramente resistiva dentro do meu circuito? Sim ou não? Eu diria que eu não só posso, como devo, né? Então, uma carga considerada, né, puramente resistiva, posso dizer lá como sendo o ferro de passar roupas, né, o chuveiro elétrico, cargas, né, que estão aí de um modo ativo, né, dentro do meu sistema e dando uma carga, né, muito simples de ser calculada. A reativa, né, seria então aquelas cargas que não são puramente resistivas, ou seja, que quando eu abro o meu equipamento eu vejo diversos elementos que vão compor, né, aquilo que está sendo ali solicitado dentro desse dispositivo, né, englobado no circuito. Então, uma carga, né, caracterizada com uma potência reativa seria aquela, né, que está aí alencada a motores, transformadores, né, cargas que estão lá com máquinas elétricas. Bom, o Alexandre conseguiu acessar. Eu vejo que o Cristiano acessa e cai a conexão. É a tua internet, Cristiano? Acho que ele nem me ouve. Bom, dentro aí das nossas lembranças, nós vamos ter também a potência aparente, que para começarmos a falar de motores agora, faz necessário a gente entender que no triângulo das potências, eu conheço tudo aquilo que é direto, que funciona, né, basicamente aí com potência nominal, né, considerada potência ativa, como citei o exemplo aí do ferro, né, do chuveiro, de extensões, coisas, né, do gênero que está dentro da nossa residência, mais, né, aquela carga que está em defasagem, né, que seria lá de todos os maquinários. Com isso, a gente tem a potência aparente, ou seja, aquela que considerou as diversas cargas do sistema, tanto as ativas quanto as reativas, né, e fez ali um mapeamento, por assim dizer,
né, e um fracionamento delas, onde a gente conhece exatamente o que está acontecendo aí no nosso circuito. Voltou a tua conexão, Cristiano? Não sei se ele me ouve. Bem, então, gente, com isso, nós começamos a falar, né, depois dessa lembrança, digamos assim, podemos aí falar de proteção de motores elétricos, né, que é o objetivo da nossa disciplina. Já estudamos motores, mas vamos fazer aí uma referência, né, uma lembrança do que significa, né, uma máquina conceituada aí como motor elétrico. Bom, qual é o princípio básico que eu preciso entender de um motor elétrico? Quem se arrisca? Pode repetir a pergunta, professor? Desculpa, perdão. Qual é o princípio básico que eu preciso entender a respeito de motor elétrico para que eu possa, daqui a pouco, falar de proteção de motor elétrico? O que é um motor elétrico? Tem que se preocupar com a potência, com a potência do motor, se ele for muito potente, a gente vai ter que fazer uma partida para aliviar em 2 estágios. Vamos ter que se preocupar com o cabeamento, vamos ter que fazer vai ter que fazer o cálculo para saber as seções da fiação que vai usar. Não sei se é por aí que a senhora está perguntando. Faz sentido, né? É mais ou menos por aí a nossa linha de raciocínio. Primeiramente, nós precisamos também, entender, né, o sentido de um motor elétrico dentro de um circuito. Assim como há pouco, né, na disciplina anterior, nós falávamos de um gerador que ele tem a função de transformar uma energia, né, mecânica em energia elétrica. O motor, ele faz exatamente o contrário. O motor... Fala. É uma máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica, né? Acoplado em outros equipamentos para realizar o trabalho. Perfeito. Então, notem, né? O Alexandre simplificou até o que nós conversávamos aí dentro das nossas lembranças lá de potência, né? Quando eu falei a potência dentro de um circuito, eu fiz menção ao trabalho. E é exatamente isso, né, que o motor está focado. Pegar aquela energia elétrica que ele absorveu e transformar trabalho. Então, aí vai fazer sentido também a fala do Patrick, né? Que vai ser necessário o conhecimento, né, do cabeamento e de tudo mais que vai estar ali anexado, né, a esse motor para que a gente possa dar funcionamento, né, a ele e realizar um determinado trabalho. Então, a primeira coisa, né, já definimos com respeito ao motor. Ele é uma máquina, né, reversa, com um conceito, né, similar, mas antônimo aí, né, do gerador elétrico, que tanto a gente falou nesse último mês, né? Então, ele vai ter função de trabalho, função de energia mecânica. Por isso que fez necessário a gente falar, né, das potências ativa, reativa, né, e aparente. Porque dentro do motor, com esta característica, né, que nós já sabemos muito bem, de indutor e induzido, nós temos várias potências, né, e características sendo geradas ali, que vamos ter que colocar em fasores e definir cada coisa no seu devido lugar e chegarmos a um final, né, de cálculo. Bom, um motor, qual é o acionamento dele em termos de corrente?
Posso ter uma ou outra ou ambas? Sim, não? Posso, né? Nossa bibliografia e a característica, né, nos remete aí a podermos ter um acionamento de motor por ambas correntes, né, tanto contínua quanto alternada. Bom, o motor de corrente alternada, né, ele é mais amplamente aí utilizado, ele tem mais extensão, né, de aceitação, devido até uma diferença aí de custo, né? Sabemos que termos, né, um circuito aí contínuo nos remete a muitos outros dispositivos. Estudamos isso lá em redes. Nós precisamos, né, fazer a transformação até mesmo para a gente conseguir, né, ter as questões aí de sincronicidade, né, da máquina. Então, podemos ter as duas, mas a gente sabe que na maioria dos casos aí a gente está falando sempre, né, de corrente alternada. Bom, quando nós temos aí um motor de corrente contínua, já que ele pode ser utilizado, então, com motores aí com aplicações muito específicas, né? Como controle aí de precisão de velocidade, né? Nós temos alguns tipos que vai fazer trabalhos aí muito específicos. Então, mas na indústria, né? Normalmente a gente vai ver motores trifásicos, né? Como a gente sabe, e que funcionam aí sempre, né? Na corrente alternada. Bom, não sei se vocês viram lá, assim como nós temos, né, o transformador universal, né, que a gente chamava lá quando estudou máquinas elétricas, nós também temos o motor universal. O que significa esse motor universal aqui na nossa conversa? Eu posso dizer, né, que o motor universal é aquele que vai poder trabalhar em ambas sincronias de corrente. Então, ele vai operar tanto com corrente alternada quanto corrente contínua. Por que eu fiz a menção lá do transformador? Porque quando a gente estuda transformador, a gente vê um transformador ideal, o trafo ideal, né? O instrutor lá começa falando de trafo ideal. Por quê? Porque dentro do estudo de trafo ideal, a fins de entendimento, de cálculo, né, de raciocínio lógico, físico, a gente vê que o trafo ideal funcionando num rendimento de 100%, a gente consegue ver todos os acontecimentos, né, que ocorrem com as induções de corrente no bobinado. Seria correntes aí com uma fonte geradora e aquela que foi lá pelo fluxo, né, pelo campo magnético gerado. Similarmente, no motor universal, a gente também tem isso, né? Um motor que possibilita a sincronia, né, de trabalho nessas duas correntes, contínua e alternada. Onde é que o motor universal está presente? Conforme falei há pouquinho, né, ele está aí utilizado em pequenos eletrodomésticos, né, como furadeiras, aqueles mixer, né, de cozinha, liquidificadores, né, aspiradores de pó. Ele tem características, né, de motor universal que estão aí funcionando, né, em âmbitos dos dois tipos de modelagem aí de entrega de energia. Bem, outra característica que a gente pode definir aí como motor universal, ele vai funcionar em baixas velocidades, né? Possui aí um torque grande em altas velocidades e sua função seria lá para pequenas cargas. Então, eles aí são fabricados em meio CV, né? 3/4 de CV, seriam motores aí com potências nominais bem pequenas mesmo. Bem, dentro disso, os motores de corrente contínua, também precisamos entender quem são. Já falei, são aqueles, né, que nós vamos ter lá num contexto, né, de precisão, de controle, né, de velocidade. Então, nós vamos ter aí, conforme
dimensões, né, que nós vamos necessitar, também o custo vai se elevando. E os de corrente alternada, que são o nosso objeto, digamos assim, de estudo? Eles podem ser de 2 tipos. Quais os tipos? Quem lembra? Lá de máquinas. Os motores? De corrente alternada. De gaiola de esquilo, né? Também. Mas a classificação deles está em mono e trifásico. E aí a gente vai dividir eles em diversas categorias, dentro do conceito mono e trifásico. Certo, Patrick? Certo, professor. Não compreendi o que tu disse. Certo, professora. Ah, tá bem. Bem, esses motores, né, de corrente alternada, quando se trata de motores monofásicos, né, as potências deles vão variar e vão chegar aí, em média, né, até 2 CV. Eles podem ser construídos aí com 2, com 4 ou com 6 terminais de ligação. O que são os terminais de ligação? Vai ter um circuito de funcionamento e um circuito de partida para dar o sentido de rotação. O 5 e 6 vai ser o sentido de rotação do mono. Perfeito, perfeito. O Alexandre, com certeza, vai saber as ligações, estrela e triângulo. Logo em seguida. E é isso, gente. Então, é bem o que o colega falou. Nós temos aí um que vai ser a partida, né? E o sentido de rotação. No entanto, que lá na indústria, né? Eu lembro que quando eu trabalhei por um curto período de tempo no setor de manutenção, verificava-se exatamente isso. A máquina, né, quando ligada de modo incorreto, né, com uma inversão de fases, ela gira, né, no sentido oposto. E aí não produz trabalho, ou seja, tu vê que ela teve um acionamento, mas ela tem um ruído, uma característica, né, que não é sua, e nos mostra aí que a gente tem uma inversão. Como é que o eletricista faz lá, Alexandre? Ele vai verificar e se for mono, ele vai trocar o 5 pelo 6, vai trocar para mudar o sentido de rotação. E se for trifásico, ele vai trocar uma fase pela outra, né? Exatamente. Então, o eletricista lá, né, ele vê que já tem algo errado só no ruído do motor, né, pela característica ali de sentido de giro do rotor, e ele vai fazer essa inversão. Bom, dentro dos monofásicos, né, eu falei que pode ser aí com 2, 4 ou 6 terminais. Os de 2 terminais, né, eles vão funcionar apenas em tensões aí de 110 ou 220 volts e, por consequência, como só tem 2 terminais, eles vão ter quanto sentido de rotação? Acho que já vai estar fixo num sentido de rotação. Fixo num sentido, exato. Já está fixado, né? Não tem como haver uma inversão de fases. Por consequência, não tem como eu ter um giro diferente do que lá o meu fabricante, né, estabeleceu. Só no trifásico. Hã? Só no trifásico para inverter o giro. Não, tu podes ter um monofásico, mas se tu tiver apenas 2 terminais, não há como tu inverter o giro. Sim, no caso, se for 220 e trocar uma perna pela outra, não vai adiantar nada. Ou 110. Mas se tu tiver 2 terminais, como é que tu faria a inversão? Não tem porquê, é o princípio, né, do teu circuito aí normal na tua residência. Por exemplo, o teu liquidificador em casa. Importa se ele é 110 ou 220? O que o Patrick está falando é que para te inverter as fases, para te inverter o giro, tu inverte as fases. No monofásico tem só uma fase. E essa que é a dúvida aí, como é que tu vai inverter se ele tem só uma fase.
É que quando tem as 6 pontas ali, tu troca a ponta 5 pela 6 e troca o E tu sentido inverte. de rotação. Aí quando tem 2 pontas, não tem como tu Não tem trocar como o fazer sentido. isso. Já está fixado, não há. Bom, os de 4 terminais. E aí, como é que ele funciona? Quantas tensões de trabalho eu vou ter no de 4 terminais? E aí, Alexandre, tu lembra? Não lembro, mas acho que é 2 tensões. 2 tensões de trabalho, sem inversão. Então, o fato de ter 4 terminais significa, né, que ele tem uma tensão, né, de trabalho que vai acontecer o quê? Definir o meu sentido. Beleza? Então, eu continuo tendo, né, apenas um sentido. E os de 6? Aí chega naquele caso que tu consegue ter 2 tensões de trabalho e 2 sentidos de rotação. Exatamente. Então, os de 6 terminais, né, eu vou ter lá 2 enrolamentos principais ou de trabalho, conforme nós já vínhamos, né, tendo nos outros, e um enrolamento denominado enrolamento auxiliar, que é nada mais, nada menos de partida, né? Ou de partida com Que eu não sei se foi o interruptor Patrick ou centrífugo você, e... acho que foi você, né, Alexandre, que mencionou isso há pouco. Então, esse, né, enrolamento de partida vai nos possibilitar, então, ser ligados, né, nas 2 tensões e também, por consequência, permitindo-se, né, uma inversão no sentido aí de rotação do motor. Então, para os de 2 e para os de 4 terminais, não é permitido, né, pela característica lá do nosso motor, que a gente tenha, então, a inversão, né, do sentido. Até aí, ok? Vamos ver aqui se eu consigo botar. Estão enxergando aí a imagem? Então, aqui um motor monofásico, né? Bem conhecido por nós, temos aí o motor fechado, né? E aqui nós temos as ligações que nos possibilitam. Ligação aqui de um motor, por exemplo, monofásico, né? Em 110 volts. Tá aqui. Temos também, não sei se vocês estão lembrados lá, em 220 volts. Estão conseguindo... Deixa eu ver se eu conseguisse botar as imagens juntas. Será que possibilita para vocês verem a diferença? Diminuindo assim, vocês enxergam legal? Sim assim ou não, tá bom. meninos? Pode voltar no outro ali. É isso. Pode ver todo? Ó, vou botar do lado aqui, só por enquanto. Então, aqui, né, nós temos a ligação. Por exemplo, em 110 e em 220. Os dois considerados aí mono, né? Que também contempla, Patrick, a tua pergunta há pouco. Te lembra da questão do giro? Sim, sim. Eu posso ter mono fase neutro em 220? Não. E aí?
Não, no mono não, né, professor? Por quê? Por quê? O que que nós temos aqui de diferente? Aqui está, principalmente na figura 6, vocês conseguem notar a questão do giro e do porquê que somente nesse caso que nós conseguiríamos ter, né, a inversão, que foi o que o Alexandre falou. Lembra que o Alexandre dizia, não, se trocar a fase 5 e 6, a gente consegue, né, ter a mudança do giro. Por quê? Porque nós continuamos a ter 2 bobinados de trabalho e o restante de partida. Como é que a gente está vendo isso? Pela ligação que está sendo disposta aqui. Todos enxergam? Sim ou não? Quantas pontas tem esses motores? Esse motor aqui que nós estamos analisando? 6 pontas. 6 pontas. E aí, Alexandre, identificou as pontas? Por que que num caso eu posso ter aí uma inversão e no outro não? O que que nós temos de diferença aqui? Tu falou que não tem como... Aqui nós estamos estabelecendo as ligações das fases auxiliares. Uma nos permite ligação em 110, né? E a outra em 220, pela disposição de como colocamos as nossas fases. Tá, mas os dois casos daria de inverter o sentido, não? São 6 pontos. O que eu quero dizer a vocês que estabelecemos, né, as ligações das fases auxiliar, por exemplo, para uma ligação 110, nós fizemos uma junção de 3 pontas e deixamos um terminal e subsequente no restante, pela formatação da disposição do circuito. Sim ou não? Sim, sim. Sim. Na figura 6, né, na segunda figura aqui, né, que enxerga a frontal da tela, nós temos praticamente a mesma disposição, mas a ligação dos terminais está diferente, já no conceito do circuito. Ou seja, o nosso nó, se nós fôssemos fazer uma análise, né, das malhas aqui, a gente verifica, né, que nós estamos aí retirando as nossas fases auxiliar das pontas. Sim ou não? Tá aqui, tá aqui. Como é que a gente está vendo isso? Nós temos ali a entrada da fase, né? A fase está pegando 5. 1 e 5 está aqui. Uhum. E a do neutro, né? 4. E as outras todas estão interligadas, né? Como um único caminho.
Mas aí não é porque aumentou a quantidade de bobinado, porque a tensão é maior? Sim, mas olha bem a disposição dos circuitos. Lá de análise de circuito. Aqui, onde é que está o neutro? Está pegando a ponta 6. Não entendi, 2, 4, 6. Alexandre. O neutro está aqui, né? Está pegando a ponta 2, Isso. 4, 6. Exato, mas o que eu quero te dizer é que se nós fôssemos fazer uma análise desse circuito, analisarmos as suas malhas, a disposição das ligações, dos terminais, nos permite, né, indicação de fases. O bobinado, como tu falou, tem mais bobinado, mas a disposição dele está diferenciada. E eu quero ver se todos estão enxergando isso. O formato da ligação do 110 para o 220, a senhora quer dizer ali, professor, é isso? Sim. Desculpem. Sim. Aqui vocês têm um anel fechado, né? Sim, claro. Tá, realmente, tá fechado. E no 220 não. Então, o que eu quero dizer? Não é só uma questão, né, de bobinado apenas, é uma questão de como a gente faz o acoplamento das fases. Que isso nada mais, nada menos que é as nossas ligações que a gente precisa, né, compreender lá dos motores. Então, vamos ter aí motores de... Até quanto nós podemos aí ter de pernas, né, sobrando lá no motor? Eu conheço de 12 pontas. 12 pontas podemos ter. Como vamos dispor essas 12 pontas? Para que seja estabelecido um tipo de ligação nos remetendo a uma determinada tensão. Então, essas fotografias, né, eu quis mostrar exatamente isso para vocês, que a maneira como a gente vai interligar essas pontas vai nos determinar, né, a ligação aí que está nos remetendo do motor. Então, por isso, a importância, né, de nós fazermos isso. Bem, dentro dos motores monofásicos, né, nós temos, então, essas características aí. 2, 4, né, e 6 terminais, com fases aí, conforme já falado, né, de trabalho e auxiliares, né, ou de partidas. E dentro dos trifásicos, o que vocês conseguem me apontar como característica? Quem lembra? Bom, sabe-se, né, que evidentemente são motores aí mais interessantes, né, para o meio industrial do que para o cotidiano aí de uma residência, por exemplo. Bom, também afirmar que são motores, né, que estão aconselhados ao uso, né, quando a gente necessita de potências acima de 2 kW. Abaixo dessa potência, né, a gente justifica uma ideia aí de um motor monofásico. O que mais que a gente pode afirmar desses tipos de motores aí trifásicos? O Patrick até chegou a citar, né, o gaiola de esquilo. Por quê? Porque é um motor aí amplamente utilizado, né, dentro das linhas de motores trifásicos. Ele é um motor de indução, né, com um rotor com essa característica. O que ele contempla, digamos assim, esse tipo de motor, gaiola de esquilo? Quem lembra? E aí?
Como é que se caracteriza o núcleo desses motores? Posso dizer que são lá com chapas ferromagnéticas, com isolamento? E aí, Patrick, você que lembrou dele? Oi? Não. Não? A senhora falou de característica, no caso ali, o rotor. São motores que são constituídos, né, de ferro magnético, chapas, né, são isoladas entre elas, né, colocadas demais chapas de alumínio, que seriam lá considerados condutores, né, são dispostos as aletas, né, paralelamente entre si e unidas, né, com as extremidades fechando um curto, né, entre os condutores. Isso é o conceito aí, né, de um motor no estilo aí, né, gaiola de esquilos, que tu comentastes lá. Eu tenho uma foto dele também. Deixa-me mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo puxar a foto. Ó. Então, aqui o rotor, né? Está nos mostrando aí as chapas, né? Que estão dispostas de modo paralelo. Por que que assim tem que ser? Em função do campo, né? Sabe-se que as linhas de campo, elas têm um único sentido. Então, por isso, né, que a disposição do motor em si, né, do indutor e do induzido, elas vão sempre estar nessas posições em paralelo. Para quê? Para que a gente tenha o torque, né, que nada mais, nada menos é a tendência de giro, e produza, então, o trabalho. Então, são motores, né, que vão ter características a fim de poder dar um direcionamento, né, dessa corrente elétrica que está entrando e fazer aí, né, a alimentação, digamos assim, de um maquinário que a gente precisa. Bom, as barras, né, que conduzem são colocadas com uma certa inclinação, que nem vocês viram ali na foto, né? Quando nós vemos aí a foto do elemento como um todo, né, a gente vê lá que ela tem uma determinada inclinação. Por que isso? Um dos motivos eu já comentei com vocês, né? Nós precisamos ter a tendência de giro, mas também trata-se, né, de uma modelagem que, fisicamente falando, atenua, né, a trepidação aí do motor. Por quê? Porque uma máquina, né, com sentido aí de rotação, a gente sempre tem que ter a preocupação, né, com a questão de ruído e de trepidação gerada, né, por esse ruído, né, gerado da trepidação que o campo magnético, né, está proporcionando. Então, fisicamente, né, se nós fôssemos lá fazer todos os cálculos que dá o torque, né, que tem aí a possibilidade de giro, vai nos mostrar, né, que essa certa inclinação tem aí um efeito positivo, digamos assim, e por isso que é assim composto. Quem já trabalhou com bobinagem aqui? Alguém? Não? Até lá, né, quem for curioso, já desmontou esses pequenos rotores aí, motorzinho, né, liquidificador, ventilador em casa, a gente vê direitinho, né, essa inclinação que tem na hora ali do bobinado, né? Ele não é uma coisa reta, né, como uma receita, né, ele tem ali em função desse movimento, né, e por consequência dessa atenuação aí da trepidação. A questão do estator, né, do motor também é constituído por um núcleo ferro-magnético, laminado e os enrolamentos colocados em cavas. Voltando lá para quem trabalhou com bobinagem, não sei se alguém
trabalhou ou não, né? Já falamos isso, eu acho que lá em alguma das nossas aulas anteriores. Nós temos lá essas cavas, né? Que inclusive são feitas, né? De um material apropriado que a gente corta, né? Com medidas ali certinhas, né? A fim de fazer a proteção ali do motor. E depois, então, de tudo bobinado, tudo conferido, ele é feito o processo de envernizamento. Sabem disso, né? Sim, né? Para que serve? Isolação, isolamento? Isolação, né? Então, tudo isso é feito com técnica, né? Não é de qualquer modo. É feito depois aí esse revestimento que vai dar esse efeito, né, de isolação e que vai atenuar, né, nessas questões todas aí da máquina. Bem, um motor trifásico também pode ser considerado aí um motor assíncrono, né? Quando trabalhando em corrente alternada, o que significa ser assíncrono? Dentro aí dos nossos estudos. E aí? Quando estudamos lá geração de energia, falamos de gerador síncrono e assíncrono. O que significa isso? Deus do céu! Não me assustem. O que significa uma máquina ser assíncrona? Alexandre, você que trabalha na CE, salva a aula. Eu saí da CE. Você que trabalhava na CE. Gente, sempre que estamos falando aí, né, de várias fases, nós estamos falando de assíncrono, né? De situação assíncrona, ou seja, a gente tem lá a defasagem. Por exemplo, trifásico, de quanto é a defasagem? 120 graus. 120 graus. Isso significa, né, que nós temos ali essa defasagem que dá essa característica. Bem, normalmente, né, os motores trifásicos aí mais utilizados são os assíncronos. Por quê? Um motivo lógico, né? Característica construtiva, a nossa rede já funciona assim, né? E eles têm aí uma característica de baixo custo, né? E de resistência também, por já serem mais fácil, né? Acoplado aí à rede. Os rotores, né? Desses motores aí, eles possuem uma parte, né, que a gente pode considerar autossuficiente, que não necessita aí de ligações externas. Como é que a gente comprova isso fisicamente falando também? E aí? Um rotor. Nós temos que ter lá a partida, né? E se não houver nenhuma avaria no bobinado e ele tiver lá com a sua fonte geradora, qual é a tendência dele funcionar sempre, né? Sim, não, por quê? Porque sim, porque não? Pode falar, Alexandre. Tá louco para falar? Tem até um teste que se faz, né? Tu rebobina o motor, tu injeta energia nele, e aí tu larga uma moeda e ela fica girando no estator ali, para ver se o bobinado está funcionando. Está funcionando. Isso é efeito de quê? Indução, né? De indução. Então,
para ver se o bobinado está funcionando. Bom, é lógico, né? Se nós temos ali um campo gerado que proporciona, né, esse efeito visual para que a gente teste, significa que não tem nenhuma avaria. O que vai acontecer se tiver algum problema no bobinado? Não vai... Tipo, não vai girar ali, né? Não vai girar. Então, quando eu estudava eletrotécnica na bobinagem, na hora de testar, o professor, né, os dois que faziam essas aulas de comandos, né, de bobinagem, costumavam dizer se a gente teve ou não sorte. Muito comum que a gente não tivesse sorte, né? A gente passasse aí alguns dias bobinando, né, e fazendo todo esse processo, e na hora de testar, não dava. Aí tu procurava, né? Tem algum corte na bobina, algo. Não. Bobinagem errada. Outra questão, né, da bobinagem, quando a gente faz. Se der lá 21 voltas, posso botar 22? Não. Posso botar 20 e meia? Nunca. Então, existe, né, uma contagem, né? Normalmente é acoplado lá nas mesas, né, aquela manivela que faz o giro, e a atenção do bobinador é imprescindível. Porque se tu não tiver, né, atento ao esquema elétrico do motor, né, que é dado para ti numa vista aí, né, frontal, tu tem que entender que ele funciona, né, em todo esse perímetro, não só naquilo que tu está enxergando. E, portanto, precisa fazer essa bobinagem aí corretamente. E é muito comum, na hora da testagem, né, a gente não conseguir. Por quê? Às vezes faltou bobina, né, em uma dessas cavas, às vezes tem bobina a mais, né, e aí a gente já sente estourando, né, ali alguma parte do bobinado e aí, portanto, né, o motor aí fica perdido de novo. A bobinagem de um motor, a gente sabe, né, que é mais barato tu fazer isso do que tu comprar um motor, mas a atenção do técnico é imprescindível, né, como eu já falei. Porque se tu vais errar, né, na hora de fazer isso, imagina o custo, né? Se alguma dessas bobinas ali, né, ficam avariadas, tu perde todo o trabalho, porque elas estão ali em sincronia. Bom, esse motor, ele é conhecido, né, esses motores trifásicos, como motores de indução. Isso também não é nenhuma novidade para nós, né? Porque eles são induzidos pelo circuito aí do rotor, né? Pelo campo magnético, né, rotativo que a gente tem, que aí nos permite, né, que a gente estabeleça, através desse campo girante, né, por corrente elétrica, que a gente estabeleça, então, o efeito aí de trabalho, que é alimentar, né, aquilo que está a ser proposto aí pelo motor. No estator do motor, né, são enrolados aí 3 bobinas, repetindo com uma defasagem fisicamente, né, de 120 graus. E aí isso explica tudo aquilo que a gente já sabe, né? Frequência, o período, né, que nós vamos ter aí dessa frequência dentro do nosso circuito, enfim. Mas tudo isso, né, por causa dessa defasagem dessas 3 fases. O que mais que a gente precisa entender? Eu tenho um gráfico. Vou mostrar para vocês antes. Está aqui. O que nos mostra aqui? Nós temos aí um ciclo determinado aqui em cima, que eu acabei de mencionar, né? A frequência com que a gente vai ter, né, dentro desse ciclo. Bem, temos quantas fases que está mostrado aqui no gráfico?
As 3 fases. 3 fases, indicadas aqui por U1, né? U2 e U3. Também indicando tensão, né? Sabemos aí que em algumas bibliografias vamos achar, né, um V, outras um E e outras um U. Todas indicam, né, DDP, diferença de potencial de fase. Então, indicadas aqui, todas em 120. Aqui embaixo temos efetivamente o gráfico das 3 fases, né, funcionando. Temos um período aí contabilizado, né, na origem como 1, né? Onde nós conseguimos ver até o 6 aqui como é o comportamento. Então, quem se atenta aqui, né, a gente verifica que alguns estão adiantados ou atrasados, né, em relação a uma determinada fase. Por exemplo, na linha de tempo aqui, né, de fase, da linha cheia, todos identificaram qual é? A de cima aqui, né? Vamos pegar uma referência de tempo aqui no 1. Como ela está? Adiantada, atrasada? Está adiantada? Adiantada, com relação às demais. E assim sucessivamente. O que são aqui embaixo? Aqui na posição 1, na posição 2, 3 e sucessivamente até chegar a 6, que é o limite de tempo que a gente está em estudo. O que significa? O H3 já está adiantada lá, não? Por exemplo, na posição 1 aqui. Deixa eu abrir mais a imagem. Posição 1. Não fala besteira. O H3 já está à frente, o H1 está no marco e o H2 está atrasado. O que significa isso? Vocês lembram lá de análise de circuitos que a gente fazia, né? O diagrama fasorial. Lembram disso? Existia um modo, né? Para alguns bem complicado de estudar lá na calculadora, de calcular, né? Que significava, né, os fasores de cada uma dessas tensões envolvidas. Com isso, a gente consegue saber a parcela de potência que nós vamos ter. E aqui mostra o quanto ela está adiantada ou atrasada uma com relação à outra. Por exemplo, o H2 do H3, quantos graus? Tá fechado o teu microfone, Alexandre. Não sei se tu tá falando ou se tu tá pensando. Não, tô pensando que... Porque ali entre o H1 e H3 não dá 90, dá quase ali, né? Então, entre o H2 e H3 vai dar o 120 ali, né? Eu acho. É. Só que, para facilitar ou para dificultar ainda mais as coisas, a gente tem que analisar todos os períodos para que nós possamos ter uma resultante. O que eu quero dizer? Todos esses 6 períodos significa que cada fase, 1, 2 e 3, fechou um ciclo. Por isso que está contabilizado até 6 aqui. Por quê? Para que tenha um período, né, de frequência, eu preciso ter um ápice, ele em 0 e, de novo, um ápice sentido negativo. Que está mostrando aqui. Então, a fase
né, da linha cheia aqui, que vamos dizer que é a U1. Ela iniciou adiantada, a gente já sabe disso. Se nós formos percorrê-la, né, a gente chega a ela zerada aqui, entre 2 e 3, né, na linha do tempo. Vamos dizer que seja em 2,5. E um outro ápice aqui, mais ou menos, né, na linha do tempo, no 4. E ela vem para pegar a parte positiva da senoide de novo, que está mais ou menos aqui, né? Vamos dizer 5,5 para fim de cálculo. É um pouquinho antes. Fechou um período. Vamos pegar a fase, né? Vamos chamá-la de U2, que seria a que está com relação a essa atrasada, né? Mais ou menos começa o seu ciclo em 1,5, entre 1 e 2. Não chega bem 1,5, tá? Para fim de cálculo, vamos dizer 1,5. Chega no ápice no 3 e zera em 4,5. E vai chegar aqui, vamos dizer lá entre 6 e 7, né? 7 vai chegar. Fechou um outro período. E assim subsequentemente, ó, com a outra que a linha é pontilhada, mas menos espessa, eu diria, né? Esse pontilhado aqui abaixo mais fechado. A mesma coisa. Então, por isso que a gente está analisando, né, o diagrama em 6 pontos. Porque é onde as 3 fases se fecham, né, dentro de um ciclo. Então, onde é que vocês fizeram isso? Lá em análise. Mas, para entendermos um motor elétrico, né, faz-se necessário que a gente analise, né, o que está acontecendo aí em função do tempo, né, com o nosso motor. E com essa defasagem que proporciona campo elétrico girante, né, deste rotor sempre. Bem, que mais que a gente precisa entender com respeito aí aos motores? Depois de analisarmos as fases. Já sei como ele funciona, já sei como ele é constituído aí fisicamente falando, quando ele é mono e quando ele é trifásico. No caso dos trifásicos, eu preciso entender as ligações, as famosíssimas, as queridíssimas, eu diria, né? Estrela, triângulo. O que significa eu ter ligações estrela e triângulo em prática? Ou melhor, na prática. Tensão maior, tensão menor, sistema de partida mais suave também. Também. Bom, as conexões estrelas, por exemplo, já que tu falou na questão das tensões. Como é que eu reconheço que uma ligação é estrela? No caso de um de 6 pontas, energiza 1, 2, 3, fecha 4, 5, 6. O outro vai ter um fechamento das outras pontas ali. Exato. Vai aumentar o bobinado. Eu vou ter, né, normalmente, as linhas 1, 2 e 3, né, conforme o Alexandre falou, são consideradas aí as tensões de linha. Numa rede aí comercial, elas vão valer 380 volts, né? E os enrolamentos numerados, 1 e 4, por exemplo, né? 2 e 5, 3 e 6. São alimentados aí com tensões de quanto? Esses interligados. Posso dizer que são 220, Alexandre, se eu considerei o motor em 380? Pode? Posso e devo, né? Então, as relações de tensão de linha
e de fase tem relação de raiz de 3. Vocês estão lembrados desse raiz de 3? Lá dos cálculos de análise de circuito? Quando eu entendia quais potências circulavam lá no meu estavam, né, dispostas lá no meu circuito pela alimentação de corrente circulante, nós conseguimos calcular valores eficazes, valores médios e defasagens, que nada mais, nada menos são raiz de 3. Se fôssemos calcular tudo isso, não sei se vocês gostariam. Não? Seria ótimo, né? Mas nós teríamos lá essa disposição e veríamos que essa defasagem trata-se disso. E a corrente, né, que nós teríamos ali circulando, né, por cada enrolamento, ela seria igual à corrente de linha, ou seja, né, a I da linha seria igual a I de fase. Bem, como é que a gente sabe, né? Como é que a gente verifica isso e afirma isso? Vamos ver aqui no retrato. Ai, nunca vem. Aqui, ó. Essa é uma ligação estrela? Ok. Ok. Temos a linha, né? 1, 2 e 3. E as ligações, né? Feitas bem no miolo. Aonde a gente consegue, então, ter o 220, né? Então, temos lá, interligados aqui, neste nó, quais fases? Não é o conceito de estrela 3 e 6, 2 e 5, 1 e 4? Pode falar, Alexandre. Se fosse no gerador, esse nó seria, esse nó que está 4, 5, 6, seria, daria de tirar o neutro dali, né? Daria. Acho que vocês viram isso em máquinas lá, né? Sim. Sim. Então, tá aqui o conceito, né, da ligação estrela. Deixa eu voltar aqui, que aí eu enxergo melhor. Então, a peculiaridade disso que a gente poderia citar é, com esse conceito da ligação de estrela, né, eu consigo ter a linha, a corrente de linha igual à corrente de fase. E na ligação triângulo, como seria? É um 6, 2, 4, 3, 5 nos 6 pontos ali. Vai... Mas não vai ter essa corrente de linha ali, né? Não sei, me diz. Por que não vai ter? E aí, não vale procurar no Google. Não, porque não vai pegar tipo 2 fases sempre, né? Nos enrolamentos. Nada mais, nada menos, trata-se das disposições. Aquilo que eu falei há pouco para vocês. Tudo é determinado como a gente disponibiliza o nosso circuito. Por quê? Porque sempre vamos recair, não importa se é um circuito simples de uma residência ou se é um circuito de comando ou de proteção de motores. Sempre vamos recair nas leis de Ohm, no método dos nós, das malhas, nós sempre vamos ter que fazer a análise do circuito. E como o circuito está disposto, vai ser determinado as tensões existentes e as correntes existentes.
Por que isso? Porque dependendo dessa disposição, dessa visão que a gente tem do circuito, nós estamos condicionando o nosso circuito a um conceito série paralelo. Não é isso? E, por consequência, né, as tensões. Por que que a gente está fazendo essa analogia e a gente afirma que é isso? Porque se vocês forem notar, quando falamos agora da ligação estrela, quando a gente determinou que a corrente de linha é igual a de fase, a gente automaticamente estávamos supondo várias tensões, né? Lembram? Mas por quê? A gente deixou tudo acoplado em um nó. Agora, o nosso bobinado, né, ele vai ter uma outra característica. E o que que vai acontecer? Nós vamos ter na corrente a característica de que a corrente da linha vai ser o equivalente à raiz de 3 da corrente de fase. Por quê? Vamos analisar. Deixa eu puxar aqui. Opa, cadê? Por quê? O que acontece agora com o meu bobinado? Agora, quem está em defasagem é a corrente. Se isso fosse um circuito, né, que nós estávamos acostumados a analisar lá atrás em análise de circuito, nós tínhamos uma característica de que tipo? Série ou paralelo? E aí? Ficou todo mundo mudo agora. Até o Alexandre que estava falando bastante. Não escuto o que você diz. Gente, na disposição triângulo, né, nós temos aí as tensões de linha e de fase iguais. Analogamente, né, quando a gente trata de um circuito paralelo, não é isso que acontece lá? É ou não? Senão, vou cancelar essa formatura. Se é que isso é possível. Ok. Ok. Isso é uma analogia, né? E não é só uma analogia, é um conceito que a gente tem da disposição do nosso bobinado. Aqui trata-se de um bobinado aí de motor, né? Das pontas que estão lá remetendo, né, à bobinagem do motor. É a mesma coisa lá no nosso circuito. Então, tensões estão equivalentes, estão iguais. Portanto, a gente vai ter aí que fazer, né, a relação da corrente, que sabe-se que, como é uma máquina assíncrona, trifásica, nós estamos lá com a defasagem de linha, quando trata-se de corrente, raiz de 3 a de fase. Então, a ligação triângulo, né, sempre vai ter uma tensão aí menor, né, que a ligação estrela para os motores trifásicos. E vai estar lá correlacionada com as pontas 1, 6, 2, 4 e 3, 5, né? Que o Alexandre aí comentou. E assim nós vamos conseguir fazer, né, as ligações lá das nossas pontas, né, dos motores aos nossos ramais. Bem, está quase dando o nosso horário.